se sentiu sobrecarregado, com o coração acelerado, com medo do próximo momento? Talvez isso seja sinais de ansiedade. A ansiedade é a resposta que o nosso corpo dá diante das incertezas de nossas vidas. Quando deixamos que esse sentimento tome conta da gente, permitimos que ele nos destrua e implante convicções que não convêm ou que não provêm do nosso Deus. Hoje vamos falar sobre ansiedade e esse é o nosso quarto dia do Quarentenados. Em Mateus 6, do 25 ao 27, a palavra de Deus nos diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. E não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, pode acrescentar mais altura à sua vida. E agora? Sabe, queridos, nessa passagem, o Senhor Jesus está nos ensinando que devemos confiar nele. A ansiedade é um sentimento que ele tira essa confiança do nosso Senhor. Como nós podemos lidar com isso, né? Essa é a pergunta de hoje, né? Como que nós podemos lidar com a ansiedade, né? Aqui Jesus ele está falando que as aves têm o que comer e elas não trabalham. Está dando um exemplo aqui de algo que é natural. E aí ele vira para nós: e vocês que são filhos, será que eu deixarei faltar para vocês? A ansiedade, ela tira essa revelação, tira a certeza de quem Jesus é em nós, tira a certeza do que ele conquistou para nós, o reino de Deus. Ele conquistou o reino, ainda que nós, no nosso corpo mortal, ele possa padecer. Jesus, ele dá uma promessa para nós, que nós iremos com ele para o reino. Sabe, gente, eu queria falar de outro personagem, eu queria falar de Sansão. Ele foi levantado por um propósito. Deus deu força para ele por um propósito. E o que ele fez com o propósito dele? Por conta da ansiedade, da vaidade, sabe, dos prazeres, de querer alimentar o próprio corpo, não a vontade do Pai, não de fazer a vontade do Pai. Ele foi a ruína. Ele foi dado, o homem que era para ser exaltado por ter sido, por ser, né, o homem escolhido por Deus naquele momento. Deus deu força por fazer a sua vontade, por escolher os seus prazeres. Ele padeceu, sabe? A ansiedade faz isso conosco. Quando nós temos ansiedade, nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus, porque deixamos de esperar em Deus. Então, Sansão não esperou em Deus. Sansão não deu uma resposta a favor do projeto de Deus. E isso levou ele a ser a ruína. Ele que era para ser um herói, se tornou um palhaço. Ele terminou como um palhaço. Todos deram risada dele. E ainda, mesmo assim, o Senhor ainda deu graças. Mesmo assim, o Senhor permitiu que ele pudesse fazer um último pedido ali. E ele: me dê mais força, pelo menos uma vez. E naquele momento ele derrubou os pilares daquele templo e todos que estavam ali morreram. Só que ele também morreu junto. Será que esse era o projeto de Deus? Será que Sansão era para morrer naquele momento? Em Jó 19:25, a palavra de Deus diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa era a promessa que Jó acreditava. Sabe, gente, eu queria abrir algo para vocês aqui. Redentor. Redentor, só existe um Redentor. Jó estava falando de Jesus Cristo aqui. Ele não estava falando do Criador. O Criador é o nosso Pai, é Deus. Ele não estava falando do Consolador, que é o Espírito Santo. Mas ele estava falando do Redentor. Jó, mesmo não vivendo o momento de Cristo, ele tinha a convicção de que um Salvador viria e se levantaria e andaria na terra. A ansiedade dele era quebrada pelas promessas que ele acreditava. Então, querido, o que eu quero deixar para você hoje é isso. A Bíblia nos mostra momentos a qual a gente não precisa desanimar e não precisa ter medo, ansiedade. Precisamos sim gerar fé no nosso coração. Eu quero terminar esse momento com você, pedindo para você abrir a sua Bíblia aí, no livro de 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor,
o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu queria terminar falando do apóstolo Paulo. O homem, se você for buscar, o apóstolo Paulo tinha todos os motivos para ser ansioso, todos os motivos para não descansar no Senhor. Homem que passou por várias tribulações, homem que passou por vários problemas, mas ele descansou no Senhor. Ele completou a carreira, acreditando que a promessa da qual ele confiou, que Cristo falou, ele tomou posse, ele pegou, ele agora só me resta a coroa. Eu agora vou reinar com aquele a qual eu servi, com aquele a qual eu amei, acreditando que o Senhor, sim, vai e Ele cumpre as suas promessas. Esse é o recado que eu queria deixar para você nessa manhã. Você pode confiar no Senhor, que a ansiedade não faz parte da sua vida. Realmente é esperar nele, que os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. Ele jamais vai deixar de cumprir os projetos que ele elaborou para você e para mim. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa seu like, troca suas experiências com nós lá, fala o que você achou. E o que mais? Eu fiz tudo errado. Ficou bom, mas não do jeito certo. De repente você tem uma ideia e quer passar pra gente aqui, fala, comenta lá. Entra lá na nossa aba de comentários. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Aqui, gato. Ajuda, cara. E lá no Instagram você vai ver coisas que não vêm pra cá. Segue a gente lá, que vai ter uns erros de gravações. Provavelmente vai entrar bastante erro de gravações mesmo. Porque não é fácil, né, irmão? Fica com Deus. Tchau. E nos vemos amanhã às 10 horas da manhã. Tchau.